Hoje eu vou te ensinar a fazer um clássico americano que é o frango frito ou fried chicken, como a gente gosta de chamar aqui nos Estados Unidos. É um prato super americano, mega fácil de fazer, fica bem crocante, bem suculento também. O frango não fica ressecado, fica muito gostoso. E ele é acompanhado de um molhinho de mostarda e mel que eu vou te ensinar a fazer também, que é super fácil, fica uma delícia. Frango frito é um prato que geralmente leva o frango inteiro cortado, obviamente, em pedaços, né? Então você vai ter a coxa, a sobrecoxa, o peito, etc. É o frango inteiro, mas aqui eu tô fazendo só com a coxinha porque é o corte que a gente gosta mais aqui em casa. Então você pode usar o corte que você quiser. Só vai alterar um pouquinho o tempo de cozimento, o tempo da fritura, porque as carnes mais escuras, como a coxinha, elas demoram um pouquinho mais, o peito vai mais rápido. Então, só tenha isso em mente, mas você pode escolher o pedaço do frango que você quiser. Aqui eu tô usando 1 kg de frango, 1 kg de coxinhas com a pele e com o osso. Não adianta fazer sem o osso, sem a pele, que não vai ficar igual, fica gostoso dessa forma. Você vai colocar o frango dentro de uma vasilha e aí você vai temperar com sal, pimenta, colocar um pouquinho de pimenta caiena também, se você quiser. Eu gosto de ter um pouquinho picante, então eu coloco bem pouquinho, só pra poder dar um fundinho assim picante, mas se você não quiser, não precisa, ou então se você gosta, pode colocar bastante pimenta também. Você vai colocar também 1 colher de sopa de ervas desidratadas. Aqui eu tô usando sálvia, mas pode ser salsinha, orégano, o que você quiser. E aí você vai cobrir isso com 700 gramas de iogurte. E aí você vai colocar também 1 colher de sopa de tabasco ou qualquer outro molho de pimenta que você quiser. Ou se não quiser também não precisa. Tradicionalmente essa receita é feita com buttermilk, mas como o buttermilk não é comercializado no Brasil, eu tô adaptando essa receita com o iogurte, que é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais consistente, mas ele também tem um pouco da acidez que o buttermilk tem, e isso amacia a carne, deixa a carne assim muito macia mesmo, fica bem gostosa. Então, como o iogurte aqui que eu tô usando é o grego, ele é um pouco mais consistente, eu vou colocar 1 xícara de leite também, mas se o seu iogurte for muito líquido, não precisa, você pode usar só o iogurte. Frango frito é uma receita assim que é meio difícil de você medir as quantidades, porque depende muito de quanto de frango que você quer fazer e também você pode usar os temperos que você quiser, não tem regra, coloca o que você gostar, essa aqui é só uma sugestão que eu tô dando. Agora você vai cobrir isso com plástico filme e levar pra geladeira por no mínimo 3 horas, o ideal é que seja de 8 a 12 horas, deixa na geladeira marinando, porque o iogurte ele vai amaciar essa carne, vai pegar bem o sabor e aí vai ficar muito gostoso. Mas se você tiver com pressa, aí você deixa por umas 3 horas, mas se puder deixar por mais tempo, melhor. Aí enquanto a nossa carne tá lá na geladeira, eu vou te ensinar a fazer um molhinho de mostarda e mel que é mega fácil. Você vai colocar dentro de um bolzinho meia xícara de maionese e 3 colheres de sopa de mostarda. Aqui eu tô usando a mostarda amarela, mas você pode usar Dijon se você quiser também, mas tradicionalmente se faz com a amarela mesmo. Aí você vai temperar isso com sal, pimenta e aí vai colocar o mel. Aqui eu tô usando de 2 a 3 colheres de sopa de mel, é meio que a olho. Aí você vai ajustando, coloca um pouquinho e aí você vai ajustando a quantidade de mel de acordo com o quão doce você quer que o seu molhinho seja. Quando o frango já estiver pronto para ser frito, aí você vai tirar ele do marinado, tira o excesso de umidade, coloca numa grade ou num prato e aí você vai temperar a farinha que a gente vai poder empanar o nosso frango. E aí quando estiver pronto, você vai passar os frangos, empanar eles na farinha e colocar numa grade. E aí enquanto isso, você vai colocar o seu óleo para esquentar e esperar ele ficar bem quente. Ele precisa ficar em 180 graus se você tiver um termômetro, mas o importante é que ele esteja bem quente, porque senão o seu frango vai ficar encharcado, não vai ficar uma fritura sequinha, então deixa o óleo bem quente. E aí na hora de fritar, é bom você não colocar mais do que 3 pedaços por vez para não baixar muito a temperatura do óleo. Então frita ele aos pouquinhos e aí você vai deixar 5 minutos de um lado, aí depois virar e deixar mais 5.
Esse tempo que eu tô deixando aqui pra vocês não é regra, cada pedaço de frango pode ser que leve um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do tamanho, depende do tipo de frango que você estiver fazendo aqui. Mas pra coxinha foi 10 minutos o que levou aqui em casa. Quando você fizer esse frango frito, o Marco vai comer o que lá na sua foto do Instagram, que eu vou adorar ver. E se você ainda não é inscrito aqui no Vai Comer o Que, aproveita e se inscreve, assim você não vai perder nenhuma das novas receitas. Espero muito que você tenha gostado, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!